Meu nome é Wallace Oliveira, nós somos da Venk Tecnologia e eu estou aqui para fazer um evento sobre o Supravisio, que é um software para gerenciamento de processos e serviços. O nosso objetivo hoje é o quê? Estudar como utilizar ferramentas de processos, de workflow, BPMS, são mais ou menos sinônimos, como utilizar esse tipo de ferramenta dentro da área de RH, tá? Principalmente para aquilo tudo que é rotina, né? Que é rotineiro, desligamento, contratação, movimentação, transferência, alteração de cargo e salário, prestação de serviços em geral. Então a gente vai estudar, ver aqui vamos começar um estudo de caso, mostrando um desligamento, e entender como esse tipo de tecnologia e como também o conceito de gestão por processos ele pode resolver problemas que são crônicos dentro de uma área de RH. Então, dentro dessa linha aí de estudo de caso, eu peguei aqui um cliente que é uma empresa do ramo de engenharia. E o próprio negócio do ramo de engenharia tem uma característica específica lá do RH, que é o quê? Vai iniciar uma obra, contrata um monte de gente. Terminou a obra, demite um monte de gente, né? Além, é claro, daquelas movimentações que ocorrem no dia a dia. É uma realidade parecida também, por exemplo, com call center, né? Entra muita gente, sai muita gente. Também é uma coisa bem parecida, né? Então, assim, a empresa de engenharia possui clientes em diversas cidades do país, alguns clientes, Petrobras, Uzi Minas, Vale, Fiat, etc. O que esse cliente utilizava inicialmente? As solicitações de demissão eram realizadas através de e-mail e não existia uma ferramenta capaz de controlar o tempo de atendimento. Então, como isso acontecia? Os supervisores de obras, pessoas geograficamente espalhadas, se eles precisavam demitir alguém ou contratar alguém, eles mandavam um e-mail para a área de RH, ou gestão de pessoas, com aquela demanda. E, a partir desse momento, existiam vários problemas, do tipo, ele não tinha visibilidade de como estava a sua solicitação. Ele não sabia se estava pendente de aprovação, se o RH já tinha iniciado, já tinha coletado currículos, ele não sabia se alguém já selecionado já estava habilitado, já tinha todas as suas ferramentas para trabalho. No caso, eles possuíam um ativo importante, que era uma maleta de ferramentas. Então, ele não tinha visibilidade de como estava o andamento do seu processo. Tá? Então, os supervisores de obras, né, os principais solicitantes, não possuíam ferramenta para acompanhar suas solicitações. Não existia transparência. Existiam falhas de comunicação com o financeiro, que não alertava sobre pendências de empréstimos ou adiantamento de viagens. Ou seja, quando ele pedia o desligamento, era comum o seguinte: o funcionário foi demitido, feita a rescisão dele, foi feita a rescisão, 2, 3 meses depois, o RH, o departamento pessoal, ia descobrir que ele tinha um adiantamento lá no financeiro. Né? Então, como não houve a comunicação e a verificação com o financeiro, o processo seguiu de forma errada e a empresa resultou em prejuízo para a construtora. Né? Então, existiam falhas de comunicação também com o almoxarifado, que não recolhia ferramentas. Novamente, né, ela tinha um ativo importante, que era uma maleta de ferramentas. O funcionário ia embora e não devolvia a maleta. Outros não devolviam o notebook e por aí vai. Tá? Porque, novamente, falha de comunicação entre o RH e o almoxarifado, uma área de patrimônio. E existiam falhas de comunicação com a área de segurança, que não recolhia o crachá da empresa e de clientes para acesso em obras. Então esse cliente ele tinha diversas obras que eram obras dentro de clientes, dentro lá da Fiat, da Petrobras, etc. E o funcionário era demitido, ele levava o crachá de acesso. E isso poderia ser uma falha de segurança. Por quê? De posse do crachá, o operário, o funcionário, ele poderia entrar no cliente e cometer um delito, por exemplo. Tá?
Então, ó, todos esses problemas que eu estou apontando aqui, ó, comunicação, comunicação, comunicação. Inicialmente, ó, problema de transparência. Tá? Então, esses eram os dois principais problemas dessa empresa. E a gente vai ver aqui em várias rotinas, vários processos, que isso se repete. Tá? Quem é de TI aí que está assistindo o nosso evento agora, está acostumado, né? O funcionário é demitido, a TI não é avisada e não faz a revogação da conta do usuário, ou deixa o e-mail. Amanhã depois vem uma auditoria, o que o auditor vai fazer? Vai puxar a listagem de demitidos do RH e vai conferir com os e-mails que a TI mantém. Ele vai identificar a diferença e aí vai resultar um gap de auditoria. Tá? Então, esses problemas eles se repetem. Tá? E a gente vai ver como a gente pode resolver esse tipo de questão com o BPM. Bom, então esses eram os problemas e o que foi feito, né? Qual foi a proposta? Todas as solicitações seriam feitas por um sistema com interface web disponibilizado na intranet da empresa e também na internet para acesso nas obras. Então, o supervisor de obra ele não manda mais e-mail. Tá? Então, ele tem agora o quê? Que acessar um local, ele vai preencher um formulário eletrônico e isso vai entrar dentro do administrativo. Somente supervisores ou gerentes poderiam solicitar demissões, ou seja, existe uma característica de autorização. Antes, qualquer um poderia mandar aquele e-mail. Agora não, somente essas pessoas estão autorizadas a preencher o formulário de demissão. O sistema deveria garantir a coleta de todos os documentos legais necessários para o desligamento. Esse é um problema clássico, né? Garantir a geração de todas aquelas evidências da demissão. O exame demissional é o principal deles, né? E aí a gente tem até uma norma, uma lei, né? Uma questão de lei. E o processo acionaria todas as áreas envolvidas. Telefonia, informática, almoxarifado e por aí vai. Eu coloquei aqui, eu vou sair um pouco do PowerPoint. Eu coloquei aqui não é exatamente o trabalho feito nessa empresa, mas é algo bem parecido. Tá? Então, eu estou mostrando aqui o quê? Estou mostrando aqui o software SupraVisio, que é um software para modelagem de processos. Ele modela o processo e faz a sua automatização. Então, eu estou aqui com um fluxo de demissão, bem parecido com aquele, onde, primeiro, aqui ó, a bolinha verde representa o início do processo. A folhinha laranja, com esse empregado demitido, motivo de desligamento, cumprir aviso ou não, são campos do formulário de requisição de demissão. Tá? Bom, depois que é feita aqui a abertura, né, o início do processo, existe uma primeira atividade aqui, que é a aprovação do gerente do solicitante. Então, um supervisor de obra pediu o desligamento de alguém, aquilo vai inicialmente para o seu gestor aprovar se vai ou não ser demitido aquela pessoa. Então, isso aqui representa a configuração do formulário de aprovação. Tá? Beleza. Se a pessoa for demitida, cai para o RH reunir com o funcionário que será desligado. E em seguida, o que foi feito aqui? Ó? Em cada caixinha laranja dessa, existe o desdobramento de um subprocesso, ou seja, é um outro fluxo enviado para uma outra área. Então aqui, por exemplo, ó, verificação de desligamento no financeiro. Se eu clico no maisinho, ó, agora eu vejo o fluxo do financeiro. É um fluxo bem simples, com uma única atividade de verificação, onde a pessoa vai preencher um campo, um formulário, e vai anexar uma evidência de que foi feita aquela consulta. Então, nesse cliente, nós colocamos o que como evidência? Um print screen do sistema de financeiro, ou um relatório. Tá? É importante observar o seguinte, esse trabalho feito aqui no software de workflow, ele não compete com outros sistemas de informação. Então, vão existir situações onde o executor daquela demissão ou daquela verificação do financeiro, ele visualiza a informação do workflow,
entra lá no sistema financeiro, executa alguma coisa, gera um arquivo, um dado, e volta no workflow e continua com o processo. Tá? Ele não compete porque esses sistemas, eles normalmente não possuem uma ferramenta, uma inteligência de processo. Eles possuem apenas o registro da informação. E o que a gente está colocando aqui é uma ferramenta para tratar o processo. Ok? Então, eu vou voltar na requisição de demissão. Todas essas áreas são acionadas. Esse processo foi configurado de forma assim: ele aciona o financeiro e vai para a próxima tarefa. Aciona a área de patrimônio, vai para a próxima tarefa. Aciona a TI e vai para a próxima tarefa. E não avança dessa tarefa aqui, que é o verificar dados para desconto, que são dados reportados por outras áreas. Então, ele não avança enquanto essas outras solicitações não forem finalizadas. Tá? Então, a gente vai garantir o quê? Que não teremos cálculo de rescisão sem antes feedback do financeiro, da área de patrimônios ou da área de TI também. Tá? Bom, continuando nesse processo aqui, ó, a pessoa vai calcular a rescisão, o RH, o DP, vai calcular a rescisão, o DP vai cancelar benefícios, vai homologar a rescisão e, por fim, por última atividade, vai cancelar o plano de saúde da pessoa. Tá? Então, a gente vai garantir que teremos as ações corretas sendo executadas no momento correto. Então, eu não calculo rescisão sem ter feedback do financeiro. E a última coisa que eu faço é cancelar o plano de saúde da pessoa desligada. Tá? Então, esse aqui foi um trabalho que nós fizemos no fluxo de requisição de demissão. Eu vou mostrar mais adiante um outro fluxo, que é o de admissão. Né? O admissão é isso daqui. Existe um formulário para solicitar vagas. No caso aqui nós fizemos um fluxo de solicitação de vagas. Tá? Então alguém vai lá e informa a quantidade de vagas, o perfil, e vai ser seguido esse fluxo aqui. O RH segue o fluxo, em algum momento ele dispara o fluxo de contratação de funcionário. Aí no de contratação, vou abrir o de contratação, existe a parte de entrevista. Depois, se for aprovado na entrevista técnica, existe uma parte de admissão. Em seguida, um trecho aqui envolvendo outras áreas. Tá? Essa mesma empresa tinha o seguinte problema na admissão. Contratava um funcionário para executar uma determinada função. Esse funcionário chegava para trabalhar e no primeiro dia ele não tinha ainda o quê? Ele não tinha o computador para trabalhar. Ele, se fosse um técnico, ele não tinha ainda sua maleta de ferramentas para trabalhar. Isso tudo porque, novamente, falha de comunicação. RH falhou ao se comunicar com outras áreas, reportando novos funcionários. Então, aquelas áreas ficaram vendidas e o funcionário chegou e ali você perde ali fácil, 2, 3 dias de trabalho. Tá? Bom, então aqui eu dei uma geral em 2 processos. Então, eu dei os 2 processos e vou mostrar agora, na sequência, como isso acontece, é executado no dia a dia. Tá? Então, eu entrei aqui numa interface web e vou começar o quê? A pôr em prática aquela solução que foi desenhada. Então, aquele supervisor de obra que mandava um e-mail, agora ele faz o quê? Ele entra aqui numa aplicação web, Carlos Moraes, por exemplo. Só um segundo. Isso, ele entra na aplicação web. A aplicação pode ter uma aparência próxima do que ele utiliza no dia a dia, né? Pode colocar o logo da empresa, etc. e tal. Nós fizemos um evento aí semana passada, em umas 2 semanas também, sobre como customizar essa aplicação web aqui. Tá? Para quem não participou, essa aplicação ela pode ser acessada por um browser tradicional do seu computador, como também
por um tablet. Então, estou mostrando aqui a visão de um tablet. Só um segundo, eu vou dar um zoom menos aqui para facilitar a visualização. Então, estou mostrando aqui a visualização como seria no tablet. Ou também pode ser vista... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode ser também vista num smartphone. Tá? Então, aqui é a visão por um smartphone. Aqui, no caso, é uma tela de aprovação do smartphone. Ou seja, não falta mais o quê? Recursos de acessibilidade para o supervisor da obra, solicitar algo e consultar algo solicitado aí ao departamento, o RH. Tá? Mas aqui, ó, voltando no nosso portal de processos, o supervisor de obra ele passou a ter uma aplicação onde ele poderia, por exemplo, ó, solicitar algo do RH. Então, selecionei aqui algo do RH. Isso daqui é uma abertura de requisição de demissão, por exemplo. Então, ele vai selecionar, algo do RH. Eu quero demitir alguém. Eu digo aqui quem eu quero demitir. Vou informar aqui um formulário, né, os campos. Isso. Todos os campos que eu estou mostrando aqui nesse formulário foram campos criados onde? Foram campos criados nesse editor de processos aqui, ó, requisição de demissão. Tudo que está nessa folhinha laranja surtiu efeito nessa tela aqui. E isso com características bem importantes, que foram as seguintes. Essa modelagem de processos, quem faz é o quê? É quem? É um analista de processos. É um usuário do nosso produto, ou seja, pode ser uma pessoa da sua empresa que, treinada na modelagem de fluxos aqui, ele começa a desenhar o fluxo, configura tudo, e sem a necessidade de programar um sistema, quando ele ativa o fluxo, vai aparecer o quê? O formulário que você modelou nessa aplicação portal de processos. Então, sem programar um sistema, eu consigo automatizar o meu workflow de RH. Tá? Bom, então aqui o nosso amigo Carlos Moraes preenche a requisição de demissão e clica no concluir abertura. Ele reportou aqui que foi gerada a solicitação 62 e que para visualizar eu tenho que clicar nesse link aqui, ó, clique aqui. Beleza. Tenho agora os dados da solicitação e o mais interessante que eu vejo nessa tela é o quê? A consulta que ele pode ter gráfica do processo dele. Tá? Então, ó, vejam a mudança aí. Antes ele mandava um e-mail e ele não tinha visibilidade de onde que estava aquilo. Sabe qual era o resultado disso? Telefone. O cara ficava o dia inteiro ligando para monitorar onde estava a sua solicitação. Agora não. Ele tem a possibilidade de registrar num formulário com campos estruturados. Detalhe, antes por e-mail ele colocava um monte de historinha. Agora o formulário é estruturado. E mais, ele já tem uma visão online de em que ponto está no processo dele. Tá? Então aqui ó, a figurinha está mostrando aqui com essa mãozinha que o processo dele está pendente de aprovação. Quem é o aprovador? O Augusto Magalhães. Tá? Então agora ele tem visibilidade total. Nessa empresa de engenharia, qual foi a medida tomada pela gerência? Eles proibiram fornecimento de informações por telefone. Então, o supervisor ele é obrigado a entrar nessa tela aqui e abrir e consultar por aqui. Tá? Resultado disso, a empresa ficou mais silenciosa. Tá? Sem contar que tinha que ter gente só para fornecer informação para o demandante. Então, isso daí também foi cortado. Tá? Bom, aqui o nosso amigo Carlos Moraes, ele já visualizou os dados aqui e tal, e agora eu vou entrar como Augusto Magalhães, que é o aprovador, para fazer aquela aprovação. Então, Augusto Magalhães entrou aqui, ele tem ali as pendências de aprovação dele. Ele poderia fazer a aprovação aqui, mas também pode fazer pelo tablet. Então, ele poderia fazer ó, o 62 pelo tablet, perdão,
pelo iPhone dele e também pelo tablet. Só um segundo. Aprovação. Ele poderia fazer pelo tablet também. O importante aqui é o seguinte: a aprovação para alguns processos é o gargalo, tá? Então você tem de ter um aparato tecnológico com a maior possibilidade possível de chegar nesse aprovador. Então, se ele tem um celular, é importante ter uma tela de aprovação onde ele consiga fazer isso pelo celular. Se ele usa muito um tablet, é legal colocar disponível no tablet dele, de forma que seja fácil ele acessar a informação. Então aqui, por exemplo, no tablet, ele tem todas as informações da solicitação, todos os campos necessários. Só um segundo. Aqui, ó, os campos para aprovação. Ele consegue rolar aqui também, ó, pegar mais detalhes ainda. Tá? Então ele consegue tudo isso daqui. E fica fácil ele fazer a aprovação. Algumas empresas que possuem assim muita distribuição geográfica possuem um desafio, um problema que é o quê? Fazer com que aquele formulário em papel de requisição de demissão nem tanto, mas assim, transferência, alteração de cargos e salários, etc. e tal. Então aquelas empresas que possuem uma distribuição geográfica muito grande, que precisa fazer por papel, isso vira um gargalo no processo. Por quê? Aquele papel vai demorar 20, 30 dias para transitar entre todas as gerências e todos os locais, até chegar no último diretor. Então, esse tipo de problema você consegue resolver com esse tipo de recurso tecnológico. Ter acessibilidade para a questão da aprovação. Tá? No meu caso aqui, perdão, eu vou entrar aqui já como Augusto Magalhães, vou visualizar o conteúdo dessa requisição de demissão e no meu caso aqui eu vou aprovar. Aprovei, a 62 saiu das minhas pendências de aprovação. Tá? Então, ó, vamos voltar agora lá no processo e vamos entender esse fluxo aqui de requisição de demissão. Então, estávamos aqui, né, foi feita a solicitação, eu acabei de aprovar com Augusto Magalhães e, como foi aprovado, seguiu para a área de RH. Então, a bola agora está com a área de RH. Vou abrir um pequeno parênteses aqui para quem é mais técnico, quem é da área de TI. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar o seguinte, que quando eu entro nessa caixinha, eu posso colocar um comando aqui, uma coisa chamada script, e nesse comando eu consigo o quê? Eu consigo, por exemplo, desabilitar o usuário daquele funcionário demitido lá no AD. Ou seja, eu consigo automaticamente bloquear a conta de rede dessa pessoa. Tá? Então, isso daqui é uma vantagem de se utilizar um BPM, um software de workflow, para sistematizar algumas ações. Então aqui, ó, foi aprovado o desligamento, a pessoa já perdeu a conta de rede dela, tá? Preventivamente. Legal. Então aqui agora está na atividade do RH, que tem que reunir com o financeiro, perdão, com o funcionário demitido. E em seguida vão existir várias intervenções de outras áreas. Vou retornar ao meu exemplo. Voltei aqui. Vou logar novamente como Carlos Moraes para consultar a solicitação de demissão. Então, voltei, consulta. A 62, que eu pedi agora. Consultei o diagrama do processo. E agora eu vejo que a bola está com a Simone Santos, que vai reunir com o funcionário. Ok? Então, só um segundo. O Ricardo perguntou por que não foi indicado no workflow. É que aqui, Ricardo, aqui é o modelador de processos, tá? Ele enxerga a configuração do processo. A gente vai ver mais adiante na execução quando isso aparece. Mas aí aparece no ambiente de execução do processo, tá? Você já está colocando aqui que viu, legal. Então, ó, o Carlos Moraes é um demandante, ele tem essa visão.
Poxa, está aqui agora com a Simone. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar como Simone. Então, ó, vou sair daqui. Vou entrar como Simone Santos. E vou trocar. Ela está com a visão de portal, eu vou mudar para a visão de workspace, que é a área de solucionadores. Entrei aqui na maletinha e agora estou vendo a área de trabalho da Simone. Então, a Simone é o quê? É uma pessoa de RH, tá? E nesse momento a Simone está vendo todas as solicitações que estão sob sua responsabilidade, que são a 62 e a 50. A Simone também tem a possibilidade que é a seguinte, ó. A Maria Clara é uma subordinada dela. Então, se a Simone quer saber como está a carga de trabalho da Maria Clara, ela clica aqui na Maria Clara e ela consegue consultar a fila de atendimento da Maria Clara. Eu não citei ainda, mas aquela mesma empresa ela tinha um outro problema administrativo, que era o quê? Quando aquelas solicitações vindas por e-mail chegavam, os gestores não tinham nenhuma visibilidade do que cada um estava fazendo. Por quê? O e-mail era algo que estava na caixa particular de uma pessoa. Então ele não sabia o que estava sendo feito ali por cada um. Então agora não. Agora a Simone ela consegue consultar a Maria Clara. Dependendo de autorização de processos, ela pode inclusive consultar processos de andamento de processos em outras áreas, tá? Dependendo de como você configura a autorização. Tá? Mas agora existe transparência, não apenas para o demandante, mas existe uma transparência interna entre as pessoas. Tá? De forma que o gestor ele consegue acompanhar os seus subordinados. Bom, então a Simone visualizou a 62 aqui, ela vai entrar e agora ela vai fazer o quê? A reunião com o funcionário que será desligado. Então, falando um pouquinho também sobre o nosso produto, né? Essa daqui é a visualização da instância do processo ou ocorrência de um processo, que é o desligamento. Eu tenho aqui à esquerda todos os dados da requisição de demissão. O cadeado indica que aquilo foi aprovado, então não pode ser modificado. Ó, eu não consigo mudar isso daqui. Tá? A informação de quem foi aprovado. De repente aqui um espaço para colocar um comentário. Enfim. Aqui eu tenho coisas normais. O que o nosso produto tem de especial e pode ajudá-los na implantação de workflow e processos para a área de RH? O que a gente tem de especial está aqui à direita. É o que nós chamamos de assistente de processos. É uma ferramenta que, de forma intuitiva, vai guiar as pessoas de RH e departamento pessoal na execução correta do processo. Então, nós vamos o quê? Primeiro, nós vamos ajudar essas pessoas, dando todas as informações do processo que ela precisa para executar aquela ação. E também nós vamos cobrar que essa pessoa execute o processo corretamente. Tá? Então, o que eu tenho nessa tela agora, nesse momento? Ó, eu tenho o botãozinho ali de avançar e voltar. É avançar e voltar onde? Avançar e voltar no meu processo aqui. Tá? Eu tenho a figurinha do fluxo. Ó. Então, a figurinha está me indicando o quê? Está me indicando que o processo começou aqui. Na medida em que eu vou caminhando no fluxo, ele vai ficando azul, tá? Então, ó, caminhou e chegou aqui, a mãozinha está indicando que a Maria Clara precisa reunir com o funcionário que será demitido. E a Maria Clara ela vai ter uma visão também, ó, estou navegando pela figurinha, tá? Para onde que vai o processo dela, tá? Então, a gente observa o quê? Muitos projetos de BPM, gestão por processos, eles afundam, naufragam, por quê? Porque o fator humano, as pessoas, né? Pessoas, processos e tecnologia. A questão das pessoas é subestimado, tá? Então você tende em quê? Você tende, não adianta entregar para as pessoas um diagrama, uma documentação e pedir para ela seguir. Você tem que ajudar esse cidadão na execução correta. E você também precisa o quê? Controlar essa pessoa. Ela tem que trabalhar conforme a regra que você definiu no processo. Se você não faz isso, aquele processo que ela tem na mão
vai ficando esquecido, 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 até um ponto de ir para a gaveta. E aí ela vira e fala, eu não faço mais assim porque o processo está desatualizado. E aí começam as desculpas e o seu projeto de processo, ele naufraga. Tá? Então, nossa ideia é o quê? Pegar aquele livro de processos que está num papel e colocar online para a pessoa aqui. Então, ela tem a documentação do fluxo aqui, a visualização gráfica e, em alguns momentos, eu vou avançar esse ponto aqui, ó, faz de conta que eu reuni com o funcionário. Nesse ponto aqui, nessa outra tarefa, também a documentação e um formulário. Tá? Um formulário que obrigatoriamente precisa ser preenchido. E embaixo, novamente, a informação do processo. Tá? Então, nós vamos obrigar que as pessoas cumpram aquilo que foi definido aqui. Quem aí precisa estar sujeito aí a auditorias, né? Uma certificação ISO, etc., ou auditorias internas dentro da sua empresa, está acostumado com aquela questão, né? Anualmente, você tem lá a sua auditoria. Aí as pessoas ficam lá 2, 3, às vezes um mês inteiro se preparando para a auditoria. Tá? Utilizando esse produto e esse assistente de processos, essas evidências que serão cobradas pela auditoria, elas ocorrem, elas são geradas no dia a dia. Então você não precisa num mês ir catando todas essas evidências. Aqui não. No dia a dia elas são geradas. Então você tem garantia de execução de tudo aquilo que você modelou no editor. Tá? Bom, só mais um detalhe aqui. Eu estou conectado como Simone, mas agora o responsável é a Maria Clara. Né? Por que isso? Porque no meu processo, eu configurei de forma que quem executa essa ação aqui, de verificar as pendências em outras áreas, é uma pessoa do RH. Então existe uma inteligência de encaminhamento automático, ou seja, aquela ideia de fluxo mesmo de trabalho. Tá? Bom, aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou sair dessa ocorrência e vou entrar como Maria Clara, só para a gente terminar essa demonstração aqui. Então a Maria Clara entrou, a 62 já está na fila dela, e ela tem todos os dados da solicitação. Se a Maria Clara for teimosa, não, eu quero avançar o processo assim mesmo, o sistema vai barrar. Por quê? Ela tem vários dados para serem reportados aqui no formulário. Tá? E como ela vai reportar quais são os descontos que devem ser feitos na folha, na rescisão? Ela tem que fazer follow-up com as outras áreas. Então, quando ela clica aqui no associadas, que informação que ela recebe? A ocorrência de demissão é a 62. Mas foi gerado uma 93 lá para o financeiro, uma 94 para patrimônio, uma 64, uma 65 para informática. Ou seja, todas essas áreas foram acionadas e cada uma recebeu uma solicitação, recebeu um processo. E a nossa amiga Maria Clara só pode avançar quando essas áreas darem o feedback. Então, novamente, vamos resolver um problema crônico, clássico aí, que é de comunicação. A Maria Clara ela vai ter de fazer o quê? Follow-up com a Ana Beatriz, que é a pessoa do financeiro. Qual então é a ação da Ana Beatriz? Vou sair rapidamente aqui, entrar como Ana Beatriz. Vou pegar lá a 63. Cheguei aqui, qual a minha ação? Verificar se tem pendência. Tem R$500 de pendência. Poderia anexar aqui um comprovante da evidência, né? Já pensando aí numa futura auditoria. E terminei a 63. 63 foi finalizada, saiu da fila dela. Legal. Qual a visão da Maria Clara, que está fazendo follow-up? Maria Clara novamente. Entrei. Como está a 62? Ela já tem até uma visão aqui, ó, que ela já consegue visualizar. A 63 está legal, mas está faltando informática e patrimônio.
Então, assim que essas áreas derem o feedback, ela vai conseguir avançar no processo. E aí vai seguir o processo que a gente já definiu aqui, que é esse fluxo aqui. Que é um fluxo, não é um fluxo muito complicado, é um fluxo bem sequencial. Só tem um desvio aqui na questão do plano de saúde, mas a princípio é um fluxo bem sequencial e não vai ter muita novidade para a gente não. Só mais um detalhe, tá? Na hora de calcular a rescisão, só um segundo. Aqui no calcular a rescisão, ela vai ter que anexar o exame demissional. Tá? Tem questão aqui dos documentos que podem ser anexados, mas aí vai seguir uma coisa meio que padronizada. Ok? Só mais um detalhe, não sei se vocês observaram, tem algumas pessoas deixando perguntas aqui, eu vou responder, tá? Só mais alguns minutinhos aqui. Existe uma característica também de tempo, tá? Então a gente consegue colocar prazos em cada caixinha do processo. E com isso você consegue fazer o quê? A gestão de pessoas e equipes. Isso, para essas rotinas de RH, é algo muito interessante. Por quê? Nessas atividades não existe um processo muito criativo. É receber algo, trabalhar aquilo e avançar para a próxima etapa. O gestor, o que ele vai ter? Na medida que eu vou cumprindo ou não esses prazos aqui, ó, do ANO, o gestor ele tem uma ferramenta, que é um relatório. Vou pegar rapidamente aqui. Esse aqui, ó. Que é o relatório de acordo de nível operacional. O que esse relatório vai nos indicar? Aqui, ó, nesse gráfico, quantas caixinhas de processo, etapas de processo foram cumpridas no prazo e quantas não foram cumpridas. E também uma análise individual mostrando o seguinte, ó, dia a dia, 4 informações. Quantas caixinhas naquele dia de processo foram atendidas no prazo, quantos não foram atendidas. E as linhas representam as médias. Média de caixinhas atendidas, que pode ser a média da equipe dele, e média de caixinhas não atendidas. Ou seja, eu consigo ver o desempenho da pessoa diariamente e comparar com a equipe, com um todo, eu consigo comparar com outras pessoas. E aí, é claro, né, usando outros relatórios, você pode tomar uma decisão. Mas, enfim, o importante é o quê? O importante é que a ferramenta de BPM ela tenha ferramentas, recursos para você fazer a gestão das pessoas, tá? Também é importante ter ferramenta para fazer a gestão com o cliente, que é o acordo de nível de serviço, ou SLA, que é normalmente um tempo que você acorda com o demandante para concluir aquela sua solicitação, tá? Também esse produto aqui ele suporta esse tipo de recurso. O Ricardo está perguntando se outra área qualquer pode resolver essa etapa do processo. Ricardo, depende o seguinte, ó, depende de como você configura o seu fluxo, tá? Então, quando a gente configura o fluxo, ó, observa que tem aqui, ó, recursos humanos. Então, eu fiz uma configuração aqui, ó, de responsabilidade. Então, defini que a área de recursos humanos é que faz isso. Eu poderia trocar isso daqui para uma outra área, tá? Então, eu posso trocar para outro papel, que a gente chama, tá? E aí, na hora de executar o processo, no processo ele vai ter a inteligência de fazer o encaminhamento. Tá? Então você ajustou bem os papéis, configurou bem as pessoas, essa parte de encaminhar fica automática. Ok? E isso é importante. O Martinelli aqui está perguntando sobre paralelismo. Né? A gente tem aqui um exemplo. Né? Deixa eu voltar lá na Maria Clara. Existe um processo correndo aqui, o 62, que está aqui com a Maria Clara. Eu bloqueei ele para ele não avançar, enquanto esses outros processos aqui, ó, o 63, 64, 65, estão incorrendo paralelo. Enquanto eles não terminarem, eu não avanço. Tá? Eu configurei dessa forma, mas eu poderia não ter esse bloqueio. Poderia avançar esse processo aqui de demissão e deixar os outros totalmente em paralelo. Tá? Ou uma outra alternativa, tá? Só um segundo. Poderia também ter feito o seguinte, ó. Aqui foram acionadas outras áreas.
Eu poderia deixar correr e não finalizar enquanto os processos em paralelo não forem finalizados também. Isso tudo você define quando modela o fluxo, tá bom? Legal. Bom, então aqui eu mostrei um fluxo que foi requisição de demissão. Existem outras possibilidades, tá? Então aqui vou rapidamente mostrar aqui um outro fluxo, que é o de... Perdão. Não. É que a Maria Clara não é gestora, então ela não está autorizada a acessar os formulários de requisição de demissão e solicitação de vaga. Então eu entrei com o Carlos Moraes, ele é um gestor, aí sim aparece a requisição de vaga que eu queria mostrar. Então a requisição de vaga é um outro tipo de processo. Aqui eu vou solicitar vagas e o RH vai cuidar depois do processo de contratação, mas a ideia é a mesma, tá? Vai preencher um formulário, vai ir para aprovação de alguém e depois vai ser executado o fluxo de requisição de vaga é esse, e nessa caixinha amarela, para cada candidato, é executado a contratação de funcionário que vai seguir esse fluxo aqui. Lembrando, né? Esse fluxo tem uma outra característica, né? Que é avisar as outras áreas que alguém está chegando. Então, primeiro o problema era na requisição de demissão, avisar outras áreas que alguém estava saindo. E agora, esse aqui no fim, avisar outras áreas que alguém está chegando, para providenciar os ativos necessários para a execução daquele trabalho. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de fluxo. O que eu recomendo é o seguinte, tenha fluxos aí para admissão, para desligamento, para movimentações, né, transferências de uma área para outra, mudança de alteração de cargos e salários. Tá? Esses são os básicos. Tá? E tenha um outro fluxo, um último fluxo de requisição de serviço. Que fluxo é esse? É um fluxo genérico para atender todas as outras solicitações. Então, você não precisa ter todos os processos de RH mapeados no momento inicial. O ideal é que tenha tudo mapeado. Mas você pode ter esses básicos, entrada, saída, movimentação, e um genérico de solicitação de serviços. E aí, quero que mude o plano de saúde, quero que faça uma anotação na carteira do funcionário. Então, tudo resolvido por esse fluxo mais genérico aqui. Né? E aí você monitora o quantitativo dessas coisas genéricas e com o tempo você trabalha a ideia de quê? De formalizar um outro processo. Um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo processo e por aí vai. Tá? Ok? Bom, falamos aí sobre a questão da comunicação, né? Vou voltar lá para o meu PowerPoint do estudo de caso. Só para concluir esse daqui. Então, o sistema vai garantir coleta de evidências, passou a acionar todas as áreas, somente os supervisores e gerentes poderiam fazer demissões, o supervisor passou a ter o formulário para solicitar a demissão, o gestor dele passou a ter um para aprovar, caía na área do RH para fazer a reunião com o funcionário, formulários aí para gerir o workflow. Aí tem a questão do assistente de processos, a pessoa clica ali no avançar, todas as áreas são acionadas, cada área recebe uma solicitação, recolher o crachá do funcionário. O processo que nós fizemos nessa empresa é um pouco diferente desse que eu apresentei. O solicitante ele tem a visibilidade do processo dele, de tudo que está acontecendo. Um dos grandes benefícios da gestão por processos é o quê? É dar transparência do seu processo, daquilo que você faz. Né? Mas você não consegue dar essa transparência se você não tiver uma ferramenta tecnológica para você viabilizar essa transparência.
Então, o nosso portal de processos é esse recurso tecnológico aí. Lembrando que isso é acessível no desktop, no tablet e no mobile do demandante. Todos os detalhes ele consegue navegar, comentar. Exame demissional, ele consegue anexar o exame. Por aí vai. Então, o que a gente teve de resultado nesse cliente? Garantia de geração de todas as evidências legais, né? A evidência de que foi cancelado o benefício, foi cancelado o plano de saúde, perdão, que foi cancelado o exame demissional, foi adicionado o exame demissional, tudo garantido. Comunicação eficiente entre o DP, o RH, todas as outras áreas, financeiro, informática, etc. Visibilidade do processo para os supervisores de obras. Acabou ligação por telefone, acompanhando tudo por portal. Garantia de devolução de recursos de informática e revogação de acessos da rede, de acessos na rede do empregador. Então a informática agora ela revoga todos os acessos da pessoa demitida. Garantia de recolhimento do crachá. Não tem mais aquele perigo dele acessar a obra com o crachá da empresa. E garantia de verificação de pendências e garantia de devolução de ferramentas. Enfim, deu visibilidade, transparência e anulou, acabou com problemas de comunicação.